Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Pereira, sou nutricionista e eu quero comentar um pouquinho com vocês do meu caso clínico e o que eu fiz com ele. O meu caso clínico é sobre um paciente aí, sub-9, que treina pelo Fluminense hoje em dia, futebol, e tem uma preferência por ser o lateral direito, que é bem importante pra gente, porque essa posição, ela demanda bastante aí de um gasto energético deste paciente. Eu tô considerando ele com uma idade de 9 anos, tá? E que ele tá estudando de tarde, pelo que eu entendi aí em relação ao caso clínico. Tem alguns pontos que eu acho muito importante pontuar para vocês e que eu levei bastante em consideração ao longo aí do planejamento e as estratégias que eu fiz para esse paciente, tá? A gente tem que considerar que ele é uma criança, então ele está num período muito importante de desenvolvimento ósseo, muscular, cognitivo e até de volume sanguíneo. Então é muito importante a gente prestar atenção aí na disponibilidade de nutrientes que a gente vai oferecer para esse paciente, no descanso dele, no sono, na forma de treinamento, como a gente vai tratar esse paciente de uma forma geral, para que ele consiga seguir aí até o momento dele ter uma consciência um pouquinho maior. Bom, agora falando um pouquinho da parte antropométrica, eu estou considerando ele com 25,5 quilos, mas reparei que ele estava com 29,5 há não sei quanto tempo atrás, mas já é algo que eu estou prestando atenção, já que aparentemente o padrão alimentar dele não está condizente com a rotina aí de treinamento, com o nível de atividade física dele do dia a dia. Então é algo que eu já estou prestando um pouquinho mais atenção na hora do planejamento alimentar. A altura dele está 1,27. E aí eu vou colocar as curvas aí para vocês darem uma olhadinha em como que eu classifiquei este paciente. Aqui a gente consegue ver todos os gráficos, né? Peso por idade, altura por idade, MC por idade. Todos eles, ele conseguiu ficar na zona verde, na zona adequada. Só na altura por idade que ele acabou ficando um pouquinho pendendo pro abaixo, mas ele já faz o uso do GH, né? Já tem acompanhamento. O IMC ficou 15,8, que é considerado adequado para a idade dele também. Agora que a gente já viu como ele está ali nas curvas para a idade dele, a gente já consegue fazer aí o cálculo de gasto energético por dia e o que ele precisa. E eu vou colocar na tela para vocês também o que eu pensei aí de melhor para este paciente. Aqui está o cálculo energético do paciente, que foi dividido em 5 etapas, de acordo com o que ele faz aí no dia. De segunda a quinta, ele faz 2 treinos, né? O treino no campo, pela tarde, ali 2 às 3h30, e depois o futsal. Considerei a FAO, o protocolo infantil para ele, considerei que ele é ativo aí no dia a dia, e 2 tipos de match, né? O do campo e do futsal, que resultou em 1.824 calorias. Já na terça, ele tem um treinamento específico às 10 horas. Então, considerei ele ativo também aí no dia e coloquei o match aí pro treino específico. De quarta e sexta, ele costuma ficar mais tranquilo, né? Ele acaba fazendo brincadeiras aí na quadra pela manhã, mas acaba sendo bastante tempo. Então, acabou dando um valorzinho calórico aí também um pouquinho a mais. Sábado e domingo, ele costuma ficar descansando, né? Então, eu considerei ele muito ativo, porque provavelmente de sábado e domingo ele deve passear, enfim, deve fazer algum tipo de brincadeira normal para uma criança de 9 anos. E tem os sábados de competição, onde eu considerei aí um match de 9, já que um dia de competição acaba sendo um pouquinho mais puxado, né? Prontinho, agora a gente já tem tudo para poder calcular aí o plano alimentar deste paciente. E é muito interessante que a gente preste atenção aí nas aversões e no que ele mais gosta, já que ele vai seguir esse plano alimentar durante um tempo determinado, um mês ou mais. Então é bem importante que ele tenha familiaridade com os itens que vão estar inseridos nesse cardápio. Bom, eu vou começar falando do plano alimentar de segunda e quinta. São dias que ele tem um gasto calórico um pouquinho mais elevado, já que ele faz 2 treinos neste dia, um às 2 horas da tarde ali no campo, né? Cerca de 90 minutos, e outro de futsal aí no final da tarde, umas 6 horas. Ao longo do dia, eu não mudei muito do que ele está acostumado em relação a alimentos, então eu tentei manter ao máximo o que ele gosta no café da manhã, inserir um pouquinho mais ali no lanche da manhã, vem o almoço que ele pode fazer na casa dele ou na escola, e aí também eu deixei ao critério ali do que ele vai ter disponível no dia. Eu não coloquei um pré-treino, já que ele almoçou há um tempinho atrás, né? Então cerca de 2h30, 3 horas atrás,
ele já estava almoçando e ele comenta que ele sente muito enjoo no trajeto entre a escola ou a casa até o treino, às 2 horas da tarde. Então, eu preferi não colocar alimentos nesse momento, já que o almoço ali já vai servir bastante para ele, vai dar bastante energia para ele durante o treino. Após o treino, eu coloquei um suplemento natural de caldo de cana, o que vai ajudar bastante ele a recuperar ali o glicogênio dele, ter uma sensação melhor de recuperação, que ele também se queixa um pouquinho, que demora um pouquinho aí para se recuperar após o treino. Então, o caldo de cana ele vai entrar aí de forma essencial pra gente ter uma recuperação melhor dele. E pensando aí na questão de não inserir nenhum suplemento artificial, em questão de gastos também, não é algo que eu quero inserir logo de cara, então dessa maneira natural, e aí puxando para um paladar adocicado, que geralmente a criança tem maior familiaridade, aí eu acho que vai ser bem interessante. Um pouquinho mais pra tarde, eu coloquei o lanchinho da tarde, que também já vai servir como um pré-treino aí pro próximo treino de futsal às 6 horas da tarde, e ele consegue treinar tranquilo, e quando volta já faz o jantar, que é bem parecido ali com o almoço, e antes de dormir ele consegue fazer uma ceia aí leve para conseguir dormir. São dias que ele acaba indo dormir um pouquinho mais tarde, né? Então por isso que a gente acaba estendendo também as refeições, e aí a gente consegue chegar aí na questão proteica, calórica e lipídica também que ele precisa neste dia. É interessante lembrar também que em questão proteica, ele não vai precisar adicionar nenhum tipo de whey protein, assim como ele já estava inserindo em alguns alimentos, como a pasta de amendoim, às vezes Iopro, não é necessário, já que a proteína dele já está bem elevadinha, então não tem necessidade aí da gente adicionar mais proteínas e de forma ainda industrializada, então eu preferi já deixar nos alimentos aí fracionados ao longo do dia. Bom, agora pensando no plano alimentar que resta dos outros dias. Eu resolvi facilitar a vida desse atleta e dos familiares aí que ajudam ele, para não ter um plano alimentar para cada dia da semana. E aí, pensando aqui em questão de gasto, aí o cálculo energético dele ficou bem parecidinho do restante dos dias, tirando aí segunda e quinta. Então, todos os dias eles ficam entre 1.550 e 1.600 calorias. Então, pensando aí de maneira a facilitar a vida deste paciente, eu resolvi fazer um plano alimentar só para os outros dias, tá? Então, já que, pensando aí que é um paciente que vinha perdendo peso, nos dias que ele precisaria aí de uns 1.550 calorias, se a gente deixar em torno de 1.600, 1.630 não vai ser um problema para ele, muito contrário, tá? Então essa caloria que vai ficar um pouquinho a mais vai até ajudar ele. Pensando nesse plano alimentar, eu deixei bem parecido em questão de alimentos ali no café da manhã, almoço e jantar, para ele já se acostumar ali com a rotina dele. Em questão ali do lanche da manhã, o único dia que vai ter uma pequena alteração vai ser na terça-feira, já que na terça ele tem ali um treino específico pela manhã, que seria bem o horário do lanche da manhã dele. Então eu sugeri que ele pegue aquela frutinha e puxe já pro café da manhã, então que ele coma aquele lanche da manhã junto com o café da manhã, para que ele possa fazer ali o treino específico dele da manhã mais tranquilo, e o restante do dia vai continuar bem parecidinho. Neste dia, como ele acaba jantando um pouquinho mais cedo, eu coloquei uma ceia um pouquinho mais reforçada, tá? Os outros dias eles vão se manter iguais ali, mas o lanche da manhã ele vai ficar às 10h30 mesmo, já que ele não tem nenhuma questão ali nos outros dias na parte da manhã. Com exceção dos dias aí de competição, aos sábados. Então, nesses dias eu pontuei ali nas recomendações que seja adicionado o pós-treino, ali o caldo de cana, cerca de 200 ml, após ele realizar ali o treino, ali a competição aos sábados. Então, a gente vai adicionar uns 115, mais ou menos, calorias nesse dia, que é o que ele precisaria, ali pensando num dia aí de treino, tá bom? Agora, pensando aí na hidratação deste paciente, a gente sabe que crianças, eles precisam uma quantidade um pouquinho maior por peso, né, de água por dia. Então, eu considerei 50 ml por quilo por dia de hidratação. Porém, nas recomendações, eu tô sugerindo como 40. Por quê? Porque a gente vai ter o suquinho aí da parte da manhã, a gente vai ter o caldo de cana no pós-treino, a gente vai ter o líquido dos alimentos ao longo do dia. Então, eu não preciso falar para o paciente que ele precisa tomar 50 ml por quilo por dia de água. Então, eu tô sugerindo 40 ml por quilo por dia só de água, mais os outros líquidos das refeições.
Eu sugiro também que ali no treino ele comece a levar uma garrafinha de 500 ml e que essa garrafinha ela seja ingerida ali ao longo deste treino. O mais interessante seria que a gente pesasse ele aí antes e após o treino, ou até de formas mais tecnológicas a gente verificasse ali a questão de suor e de desidratação deste paciente para a gente saber exatamente quanto ele precisa de água durante o treino, mas por enquanto, como a gente ainda não tem essa possibilidade com ele, eu tô considerando ali uma garrafinha de 500 ml, uma garrafinha padrão ali ao longo do treino, tá bom? Então, se ele tem 2 treinos no dia, ele vai adicionar 2 garrafinhas a mais aí durante este dia. Este é o meu protocolo de hidratação para este atleta. Já em relação à suplementação, como eu já havia falado antes, eu acredito que para esse atleta a gente não precisa inserir tantos suplementos. A parte proteica dele já está bem elevada, a gente não precisa adicionar mais proteínas em questão de suplemento aí para este paciente. A parte de carboidratos a gente também está conseguindo bater. Eu só inseri ali o caldo de cana de maneira mais natural para auxiliar ali a recuperação deste glicogênio dele, ele ter uma sensação aí de recuperação melhor. E em questão de gorduras a gente também está conseguindo bater a necessidade dele, tá? Então, em questão de suplementos, o que eu sugeriria seria ali um multivitamínico, ou a gente até poderia mandar manipular, aí a gente teria que conversar ali com o paciente, com os familiares, para ver a melhor forma, o melhor custo aí para eles. Por enquanto, eu sugeri um multivitamínico aí da Essential, onde a gente vai achar aí umas vitaminas e minerais importantes para esta fase aí deste paciente, principalmente aí pensando em uma pessoa que treina bastante. Então, ali nesse multivitamínico a gente consegue completar algumas vitaminas e minerais que talvez faltem ali na alimentação deste paciente, pensando que é uma pessoa que não gosta tanto de legumes, verduras, tem um padrão alimentar ali um pouquinho infantilizado, que é normal. Então seria interessante a gente introduzir aí esse suplemento, tá? Mas lembrando que a gente pode fazer de diversas formas, a gente pode ir atrás de outras marcas, a gente pode mandar manipular, mas aí seria uma decisão aí conversada com os familiares e aí pensando em quanto eles poderiam gastar com isso. No sono é algo que me chamou bastante atenção, porque ele não demora muito para dormir e ele tem aí até que um tempo legal aí de sono durante a noite, mas ele dá uma nota de 5 de 10 aí para a qualidade do sono dele. Então é algo aí que eu posso estar associando aí com algum tipo de ansiedade ou até talvez com esses eletrônicos que ele acaba mexendo antes de dormir e aí pode evitar que ele consiga entrar num sono um pouquinho mais profundo. Então a minha sugestão também é que ele evite de ficar mexendo nesses eletrônicos aí nesses minutinhos antes de dormir. E por fim, eu consegui liberar aí 2 refeições livres para esse paciente, pensando aí que ele é uma criança, que ele sente vontade e talvez 2 a gente consiga aí pegar uma boa parte do final de semana, pensando que o final de semana geralmente é um momento de descanso dele, é um momento que ele tem para sair, que ele provavelmente vai passear num shopping ou vai em alguma festinha. Então 2 refeições livres para ele poder comer aí algo que ele sente vontade, que ele não vai estar saindo tanto ali da questão calóricas e de nutrientes que ele precisa, já que, por exemplo, num sábado ele consegue fazer o café da manhã, as refeições intermediárias e um almoço tudo certinho para poder comer algo diferente ali num jantar, tá? Então, foi essa estratégia aí que eu tive para ele em relação a poder aí ter algumas permissões também. E essa é a minha visão sobre esse caso clínico, essa é a forma como eu calculei e planejei aí este plano alimentar e essas recomendações. Espero que tenham gostado, obrigada e até mais!